A maioria das pessoas estuda uma língua por anos e nunca começa a falar com fluência. Gasta tempo, gasta dinheiro, se esforça e o resultado não aparece. E a razão quase sempre é a mesma. Não é memória ruim, não é idade, não é falta de talento, é simplesmente falta de sistema. A pessoa faz coisas aleatórias. Um método hoje, outro amanhã, fica girando em falso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona um sistema que realmente dá resultado, de forma concreta, passo a passo, sem enrolação. Quantas palavras você precisa para falar uma língua com fluência? Você precisa de cerca de 10.000 palavras. Não regras de gramática, não faças num aplicativo, não conquistas ou ensines num aplicativo, palavras. Mais especificamente, palavras que você consegue usar automaticamente sem pensar. Abre a boca e elas já estão lá. Mas tem um ponto importante. 10.000 palavras não precisam ser aprendidas uma por uma. Isso não é só lento. Simplesmente não é assim que funciona. Fluência não é uma coleção de palavras isoladas. São sistemas conectados na cabeça. Blocos prontos. Estruturas prontas. Você não constrói cada frase do zero. Você puxa algo que já está pronto. É por isso que eu construo tudo em volta das ilhas de linguagem. O que são as ilhas de linguagem? Uma ilha de linguagem é um conjunto de frases em volta de um tema específico da sua vida real, como seu trabalho, esporte, viagem, relacionamentos, saúde, o que você realmente fala com as pessoas, o que você falaria de verdade numa conversa. Cada tema é uma ilha, e dentro de cada ilha você aprende todas as palavras necessárias de uma vez, não separadas, mas em frases vivas. Isso é fundamental, né? Você não aprende a palavra, você aprende como ela vive na língua, com quais palavras ela combina, como se comporta numa frase, quais conectores ficam ao redor dela. É assim que se construi uma língua de verdade. Não uma lista de palavras, mas blocos vivos de fala. É exatamente isso que sai da sua boca sozinho quando você fala. E de onde tirar as palavras? As palavras para suas ilhas não devem ser escolhidas por acaso. Começa pelas palavras mais frequentes da língua, as que aparecem em todo lugar e a qualquer momento. Na conversa, nos textos, nas notícias, no cinema. As primeiras 1.000 palavras cobrem 80% da fala comum. Essa é a sua primeira prioridade. É claro, cada palavra obrigatoriamente numa frase, nunca sozinha. A frase te dá tudo de uma vez. O significado da palavra, a gramática, o contexto, o uso da palavra. Aprendeu uma frase? Já sabe muito mais do que só uma palavra. Aprende as palavras em família e isso multiplica o resultado. Porque na língua as palavras não vivem separadas. Elas estão conectadas por uma raiz comum. E quando você aprende uma família de palavras junta, cada uma com uma frase de exemplo, fica muito mais fácil lembrar. É muito mais rápido. Então, em vez de uma palavra, você aprende 10 palavras de uma vez. E isso não só é conveniente, também muda fundamentalmente a velocidade de crescimento do vocabulário. Mais que isso, você começa a entender a lógica da língua. É uma palavra desconhecida e adivinha o significado pela raiz. Uma vantagem enorme, né? E você também pode usar mnemônicos para as palavras que não ficam. Tem palavras simplesmente que não querem ficar na cabeça, porque são estranho, diferente, ou não tem parecido com nada familiar. Para essas palavras, você usa mnemônica. A ideia é simples. Pega a palavra, acha algo que ela lembra em som no seu idioma e cria na cabeça uma imagem vívida, engraçada ou absurda, que conecta esses dois sons. E quanto mais absurda a imagem, melhor ela funciona, porque o cérebro lembra muito bem o estranho e o engraçado, mas lembra mal o chato e o abstrato. Isso não é truque de criança. É exatamente assim que funcionam as pessoas que memorizam 100 palavras por noite. Não na repetição, mas através de imagens. Você também tem que ouvir o tempo todo. E isso é mais simples do que parece. A repetição é parte importante da memorização. É a forma mais conveniente de repetir é pelo áudio. Pega suas frases, transforma em arquivos de áudio. Você pode usar qualquer programa de text-to-speech, texto para fala para isso. E ouve uma outra vez. Durante o treino, a caminho de algum lugar, enquanto cozinha, enquanto limpa a casa. Eu mesmo faço isso todo dia. Você só ouve em vez de música ou podcasts. E a língua literalmente entra na cabeça sozinha. Especialmente se você já trabalhou essas palavras com mnemônica. Na escuta repetida, elas fixam muito rápido. E finalmente, depois você também precisa de recordação ativa. Esse é o passo mais importante. É aqui que chegamos ao mais essencial, o que a maioria das pessoas não faz. É exatamente por isso que trava. Entender uma palavra e conseguir falá-la são duas coisas diferentes. Você pode reconhecer uma palavra quando ouve, e mesmo assim não conseguir puxá-la sozinho numa conversa. Esse é o vocabulário passivo. Ele não ajuda a falar.
Para uma palavra se tornar ativa, você precisa treinar diferente. Você olha para uma frase em português e tenta, sem ajuda, falar ela na língua que está aprendendo. E depois se corrige. Se errou, ótimo, vai lembrar melhor. Se acertou, a palavra é sua. É muito mais gostoso só ler a lista e balançar a cabeça, mas é exatamente esse desconforto que cria a memória de verdade. Você aprende mais rápido quando o cérebro está ativamente buscando a resposta. E isso começa no primeiro dia. Não espera meses até acumular conhecimento suficiente. Não acredite em quem diz que precisa um longo período de silêncio antes de começar a falar. Isso é perda de tempo, né? Você tem que praticar fala desde o primeiro dia. É aí que tudo começa a funcionar de verdade. É como juntar tudo. Primeiro, ilhas de linguagem. Frases sobre a sua vida real. Seus temas. Depois, listas de frequência. Começa pelas palavras mais necessárias, mais comuns. Depois, use famílias de palavras. Aprenda em blocos, não uma por uma. Use mnemônicos para as palavras que não querem ficar. Depois, ouça os áudios uma outra vez. Em fundo, quando faz outras coisas. E, finalmente, a recordação ativa. Traduz do português sem ajuda todo dia, no idioma-alvo, com correção. E isso é tudo. Não é complicado, mas precisa ser feito todo dia. Não ficar procurando método novo toda semana, não pular de aplicativo em aplicativo. Fazer um número pequeno de coisas certas todo dia, de forma consistente. Fluência não é talento, não é idade, é habilidade. E como qualquer habilidade, se desenvolve através dos exercícios certos e da repetição. É só isso. Então, se quiser ver exatamente como construo as ilhas, como organizo as listas e como treino a recordação ativa, assiste meus tutoriais.